Minha gente, hoje a giripoca vai fumar, hoje é dia de colocar os medicamentos para pressão para fora, os calmantes para fora, que hoje tem rodada muito importante e decisiva aí para o Vasco da Gama. Hoje é o dia daquele jogo entre Grêmio e Vasco da Gama. E olha, nós temos uma notícia triste para dar aí de um desfalque importante no Vasco hoje, que não era para ter sido hoje, né? Mas vamos trazer notícias desse jogo, hein? Vasco já está lá em Porto Alegre. Vem para cá, segue, compartilha. Olha, os últimos resultados, afetaram o ânimo e aumentaram a pressão, e o elenco do Vasco se fecha pela permanência do Vasco na Série A. O Vasco chegou a Porto Alegre pressionado por uma vitória sobre o Grêmio, que vai jogar hoje às 18h30 lá na Arena do Grêmio. As duas rodadas do final do fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive aí momento de grande cobrança, mas não era para ser assim, né? O planejamento foi pífio no Vasco da Gama. Então, olha só, o planejamento último aí do Vasco era somar 6 pontos nos últimos 3 jogos, em que o time conseguiu apenas 2. Então, o planejamento foi por água abaixo. Caso tivesse atingido esse objetivo, o Vasco estaria agora com 46 pontos à frente de Santos, Cruzeiro e Corinthians, né? Há praticamente um empate de definir a sua permanência na Série A. Os jogos contra o Cruzeiro e Corinthians foram tratados como cruciais dentro do clube. O plano era vencer os adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Em vez disso, o Vasco empatou com o time mineiro fora e perdeu para os paulistas em casa. Depois de estar aí, 2 vezes à frente do placar, eu não vou voltar a falar desse jogo do Corinthians. Entre os 2 confrontos, a equipe carioca ainda empatou fora com o Atlético Paranaense. Eu quero dizer para você que a última derrota de terça-feira, principalmente contra o Corinthians, causou um mal-estar tremendo no Vasco e afetou o estado de ânimo de quem vive o dia a dia do clube. Afinal, uma vitória em cima do Corinthians daria ao time 5 pontos nos últimos 3 jogos, bem perto do que foi planejado. Olha, eu vou trazer para você agora a lista dos jogadores relacionados pelo técnico Ramon Dias para essa partida. Vem! Goleiros, Raus, Ivan e Léo Jardim. Os laterais, Gabriel Dias, Lucas Piton, Paulo Henrique e Pumita Rodrigues. Zagueiros, Capasso, Léo, Maicon, Miranda e Robson. Volantes, Jair, Matheus Carvalho, Zé Gabriel. Os meias relacionados, Alex Teixeira, Marlon Gomes, Paulinho, Paier e Praxedes. E os atacantes, Gabriel Peck, Rossi, Sebastian, Serginho e o Verrete. Agora, a provável escalação para o jogão de hoje, às 18h30, lá na Arena do Grêmio. Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho e Paier, ou Robson, ou Marlon Gomes, ou Rossi. Gabriel Peck e o Verrete. O técnico optou por jogar com 3 zagueiros. Agora eu estou chateado com essa informação e creio que os vascaínos também, né? Gary Medel teve constatado aí um edema na coxa direita e nem viajou para Porto Alegre. Léo Pelé deve substituí-lo e formar dupla de lado com o Maicon. Isso preocupa bastante essa zaga, é que o Léo Pelé caiu muito de produção, né? Vinha jogando bem lá no início, mas caiu demais de produção o Léo Pelé. Então, Léo, Maicon e o Robson Bambu voltam após os 3 cumprirem suspensão contra o Corinthians. O meio-campista Marlon Gomes também vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias, o que nos deixa aí também contentes, porque o Marlon Gomes é um rapaz que joga muito bem. Olha, qual é o seu placar, hein? Tá confiante na vitória do Vasco contra o Grêmio, hein? Você confia na vitória do Vasco contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio? Eu quero muito que o Vasco volte pelo menos com empate. Se ganhar, melhor ainda. Mas tá perigando, hein? Então nós precisamos que o Vasco ganhe essa partida, porque a próxima é contra o Bragantino. É ganhar a partida e torcer por tropeços aí do Bahia, do Santos e tudo mais. Vem pra cá, segue,
que o jogão é às 18h30, transmissão Sport TV e Premier. Um abraço, vamos pro jogo.